Sejam bem-vindos ao canal de Deus oficial de Quixeramobim. Glória a Deus. O Evangelho segundo escreveu Mateus. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26. Glória a Deus. Amém. Mateus 26, versículo de número 17. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 26, versículo de número 17. Amém? E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos de Jesus dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comermos a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade, a um certo homem, dizer: O mestre diz: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenaram e prepararam a Páscoa. E chegando à tarde, assentou-se à mesa com os dois. E comendo ele disse: Em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. E eles entristeceram muito e começaram cada um a dizer: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que meter comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem não haver nascido. E respondeu Judas, o que trairia, disse: Porventura sou eu, Rabi? E ele disse: Tu o disseste. Pode sentar-se no nome de Jesus. Glória a Deus. Precisaria da sua atenção. Glória a Deus. Nós estamos hoje, como o mundo comemora, e nós também, a ressurreição de Cristo. A ressurreição do Senhor. Não é isso? Essa semana agora comemora-se a Semana Santa, né? Tradicionalmente. E hoje a ressurreição. Mas nesta noite nós vamos falar um pouco daquilo que ele fez e ele faz com nós. Mas o maior sacrifício. A Bíblia diz que em certa ocasião, irmão de Deus, Jesus, como lemos no texto, ele chama os discípulos para que eles fossem à rua e conseguissem um local, para que fosse celebrado ali a última Santa Ceia e a Páscoa. A Bíblia diz que Jesus está reunido com os seus 12 discípulos sobre aquela mesa. E de repente eles começam a conversar, começam a dialogar. Estavam todos felizes, todos alegres, porque eles haviam vindo simplesmente de uma festa, de um banquete. E naquele momento eles estavam mais uma vez reunidos com Jesus para mais uma ceia. Mas o que eles não sabiam, Valdemar, que aquela seria a última Santa Ceia. Seria o último momento que eles iriam para a mesa com Jesus. A Bíblia diz que eles estavam todos alegres, todos conversando, e de repente Jesus levanta a voz e diz assim: Em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. E de repente o clima que estava leve, suave, ficou um clima pesado. Com certeza eles, como diz um bom cearense, regalaram os olhos para cada um e disseram: Que? E Jesus disse: Sim, um de vós que está à mesa há de me trair. E um olhou para o outro e disse: Mas Senhor, será que sou eu? Aí o outro disse: Mas será que sou eu? Jesus disse: Olha,
que fazer diante de uma luta. Jesus faz aquilo que nós cristãos temos que fazer diante das dificuldades, diante das provas. Ao invés de nós irmos comentar a nossa vida para os outros, nós temos que tomar o exemplo de Jesus. Jesus já estava vindo, já estava enxergando a via dolorosa da crucificação. Mas Jesus, o que é que ele faz antes de ir para a crucificação? A Bíblia diz que Jesus, ele vai ao monte de Getsemane para orar. Jesus chama os discípulos e diz assim: vamos orar comigo. Aí ele sobe ao monte. Para quem não conhece, o nome Getsemane significa prensa de óleo. Ou seja, Jesus, a oliveira viva, estava se preparando para ser prensado, para ser esmagado pelos nossos pecados. E a Bíblia diz que Jesus vai ao Getsemane com eles. E de repente Jesus estava com os 12. Mas Jesus olha para alguns, porque sempre existe aquele mais chegado. E Jesus chama os seus 3 discípulos mais chegados e diz: vamos orar comigo. E a Bíblia diz que eles entram na mata para orar. Eles se distanciam e Jesus começa a clamar. Mas quando Jesus olha para trás, eles estavam dormindo. Aí Jesus olha para eles e diz assim: vocês não compreendem que a minha alma está angustiada até a morte. O meu espírito está angustiado. O meu coração está acelerado, porque eu sei o que vem por aí. E a Bíblia diz que o nosso Senhor transpirou sangue. Por quê? Porque Jesus não poderia morrer simplesmente de uma parada cardíaca. Jesus não poderia morrer de um derrame cerebral. E para que Jesus não morresse, as suas glândulas produziram sangue e expeliu pela sua pele. E Jesus estava tão angustiado, porque Jesus sabia do que ele ia enfrentar. Porque Jesus, quando dobra o joelho, ele diz: Pai, passa de mim esse cálice. Mas quando Jesus disse: passa de mim, Jesus enxergou o futuro, enxergou a minha e a sua vida. E Jesus disse assim: mas todavia seja feita a tua vontade. Não é só você que passa momentos de luta. Não é só você que passa momentos de aflição. O próprio Cristo estava angustiado até a morte. E a Bíblia diz que de repente se escuta o barulho de uma centena de soldados subirem para buscar o rei do seu Jesus. E como o povo judeu era um povo muito parecido, um povo que se vestia muito igual, então disse assim: aquele a quem eu não vejo, este é Jesus o Nazareno. E a Bíblia diz que quando os soldados chegaram, Judas ao encontro de Jesus, ele disse: mestre, e beija o rosto de Jesus. Você sabe o que é que o meu Senhor Jesus faz? Eu, no lugar de Jesus, teria sentenciado ele à morte. Jesus olha dentro dos olhos dele e diz assim: amigo. Jesus olha dentro dos olhos dele e diz: amigo. Por quê? Porque nós temos que amar o próximo. Jesus olha para ele, não amaldiçoa, não jura, chama ele de amigo. E com certeza aquela palavra foi tão profunda na alma de Judas, que Judas entrou em desespero após ter entregado Jesus. Porque ele esperava talvez que Jesus o sentenciasse ao inferno. Ele esperava talvez que Jesus o julgasse, que Jesus escravejasse, que Jesus mandasse matá-lo. Mas não, Jesus olha nos olhos dele e na sua palavra diz: amigo. E os soldados levam o medo do Senhor Jesus e acordam Caifás, acordam Pôncio Pilatos e vai para Caifás. Caifás não acha nenhum, pudesse ser sentenciar ele, não acha nenhum pecado, nenhum erro. E Caifás joga para Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos olha para aquele homem e diz: eu não vejo nada deste homem para sentenciá-lo. E Pôncio Pilatos olha para ele e diz: você é o rei dos judeus. E ele diz: você quem diz. E Pôncio Pilatos, para satisfazer o ego dos religiosos da época, porque quem sentenciou Jesus à morte foi a religião.
e vamos ver se ele ainda é o rei dos judeus. Para quem não sabe um pouco, irmã de Deus, usava-se um chicote chamado azorrague, que ele poderia ter 7 dobras ou pontas, ou então 12. E em cada ponto era colocado uma esfera de aço e um osso de carneiro. Ou seja, se ele tivesse 7 dobras, ele teria 14 peças nele. Se ele tivesse 12, ele teria 24 peças nele. Para quê? Para na hora que o carrasco chicoteasse, aquele osso ele grudava na pele humana, e a esfera perfurava, e ele pegava como se fosse um pegador, e quando ele arrastava, vinha carne e sangue juntos. E a Bíblia diz que colocaram Jesus no trono e disseram uma quarentena de chibatadas. E ainda é interessante, segundo os historiadores, enquanto o carrasco estava com o chicote na mão, ficava alguém do lado dele contando as chibatadas, e ficava 2 soldados do lado, para que na hora que atingisse as 40, segurasse o carrasco, porque quando ele começava a bater, era um ritmo tão frenético, que se não tirasse ele, esmagava e matava o réu. E a Bíblia diz que começou a chicotear. Jesus pegou lá o azorrague de 12 tiras, 24. Aí você faz a conta, 40 vezes 12. Segundo o historiador, os órgãos de Jesus ficaram à mostra. Por quê? Porque depois, presta atenção, após o exílio babilônico, o povo não estava mais se curvando a Baal, Astarote, o povo não estava mais se curvando. Então toda a vida que eles iam chicotear o judeu, eles queriam que o judeu se curvasse, se ajoelhasse perante Roma. Mas Jesus ficou pronto, e quando ele começava a chicotear, o chicote batia nas costas, no pescoço, na cabeça, no rosto, e de repente Jesus ficou ensanguentado, e a multidão dizia: açoita, açoita, e o carrasco açoitando, e de repente começou a mostrar os órgãos internos de Jesus. E quando chegou na 40ª chibatada, os soldados agarraram o carrasco, porque senão ele ia esfacelar o corpo de Jesus, e o meu Senhor Jesus começou a sangrar e entrar em uma hemorragia muito grande. Os soldados vieram de repente com um pedaço de pano, enrolaram Jesus em ataduras, colocaram vinagre e levaram para a cela. E Pôncio Pilatos, irmã de Deus, ele senta-se à mesa para jantar, mas a comida não desce. Ele tenta beber o vinho, mas não desce. E o semblante dele estava triste, estava batido. E de repente a mulher dele chega para ele e diz: meu filho, por que tu estás triste? E ele diz: porque sentenciei um homem que era inocente. E ela diz: mas amanhã é um grande dia para os judeus. Por quê? Porque segundo a tradição liberta-se um criminoso. Aí Pôncio Pilatos disse: pois vou procurar o maior criminoso, para que troquem por Jesus. E a Bíblia diz que mandaram buscar Barrabás, criminoso do Estado, terrorista. E a Bíblia diz que quando, pela manhã, por volta das 9 horas, Jesus estava em frente à casa de Pôncio Pilatos, a multidão cerca. E a Bíblia diz que, segundo a tradição judaica, Pôncio Pilatos disse: hoje é um dia especial, vamos libertar um prisioneiro. Eu apresento Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus, e apresento a Barrabás. Quem crucifico e quem eu solto? E a multidão diz como um socorro: crucifica Jesus e liberta Barrabás. Imediatamente, presta atenção, começaram os preparativos para a crucificação de Jesus. Primeiro, tinham que se retirar aquele pano
de repente o soldado puxa com muito carinho. Coloca-se Jesus no chão, suas mãos sobre o patíbulo. Para quem não sabe, Jesus não carregou a cruz, ele carregou o patíbulo, que é o patíbulo, a parte de cima da cruz, porque ele não tinha condições de carregar a cruz na vez da crucificação, porque era muito pesado. Então carregava-se a parte de cima. Só que quando foram colocar Jesus no patíbulo, detalhe, não cabia em Jesus. Eu sabia disso. Porque a cruz estava preparada para Barrabás. Pilatos tinha certeza que Barrabás seria crucificado. E a cruz estava preparada para Barrabás. O que é que eles fazem? Eles colocam o braço no meu Senhor Jesus, perfuram a primeira mão e esticam os ossos de Jesus com muita força para que pudesse alcançar a outra extremidade da cruz. E segundo o historiador, eles furam a mão e amarram os braços de Jesus com cordões ou cordas para que Jesus ficasse na posição. Por quê? Porque a cruz não era para Jesus, a cruz era para você, era para mim, era para Barrabás. Agora você já pensou, depois de uma noite sangrando, agora tem que carregar 80, 100 quilos durante 3 quilômetros, e a multidão cercava Jesus, e Jesus com o patíbulo nas costas, e o sangue descendo, e o sangue do cordeiro sendo derramado na via da crucificação, e onde Jesus passava as pessoas cuspiam, as pessoas jogavam pedra, jogavam todo tipo de legume, as pessoas gritavam, as pessoas amaldiçoavam, as pessoas diziam: lá vai o mentiroso. E Jesus subindo a via da crucificação, que não era para ele, era para mim, era para você. E de repente, quando Jesus chega, em certa feita, ele tomba e cai. E um dos oficiais pega um dedo, sirineu, estrapo e diz assim: ajuda Jesus a levar a cruz. O que é que eu aprendo aqui? Que quando está pesado para você, Deus sempre vai enviar alguém para lhe ajudar. Sabe-se a via da crucificação. Quando chega na caveira, coloca, e a haste já está posta próximo ao buraco, que Jesus é colocado sobre a haste, e ela é envolta numa corda para amarrar e transformar-se numa cruz. É a hora de perfurar os pés de Jesus. 10 centímetros de preto. E a multidão em volta. Marta, Maria, todos vendo aquela cena. De repente eles começam a trabalhar. Eles furam as extremidades do pé de Jesus e colocam uma arte que está na boca do buraco. O interessante, irmãos, é que eles amarram uma corda do lado direito, do lado esquerdo, para puxar a arte para frente, irmão Micael. E quando a arte cai dentro do buraco, eles levantam e ela faz isso aqui, ó, na cruz. Ela está com os braços presos, as pernas presas. Quando ele contrai ali o seu tórax, aperta o seu pulmão e ele falta ar, e ele fica morrendo sem conseguir respirar naquela cruz. 15 minutos naquela posição, e ele teria morrido na cruz de início. Coloca-se um malfeitor na direita, na esquerda, e a multidão cerca o meu Senhor Jesus. E quando Jesus está ali, agonizando, 2 horas da tarde, o sol escaldante do deserto, um olha para ele e diz assim: ei, se tu és realmente o Filho de Deus, sai daí e nos tira. E o
estamos aqui porque merecemos, mas Ele nada fez para estar aí. Aí Jesus olha para aquele malfeitor e ele diz: Senhor, podemos no teu reino, lembra-te. Aí Jesus abre aquele sorriso folgado e diz: ainda hoje você estará comigo no paraíso. E a Bíblia diz que quando das 3 horas da tarde, Jesus, ele olha para o céu e diz: Deus meu, por que me desamparaste? E a Bíblia diz que o que ele temia acontece. Deus vira as costas para ele. Você sabe qual era o medo de Jesus? Não era a cruz, era a ausência de Deus. Porque naquele momento, entenda, ele se tornou o homem mais indigno, o homem mais pecador, ele se tornou o homem mais sujo da face da terra. Por quê? Porque sobre ele foi lançado todas as dores, todas as doenças, todas as enfermidades, todo o mal estava lançado sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o inferno parou. O inferno ficou todo observando a cena. Os anjos pararam para contemplar o Filho de Deus na cruz. Mas Deus, como não tem parte com a iniquidade, tem que virar as costas para o seu único Filho. E ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E ele fala: tetelestai, consumado está. E a Bíblia diz que ele expira, e há um grande terremoto, o sol escurece, a terra chacoalha, e o centurião diz: verdadeiramente este era o Filho de Deus. O inferno, o céu que se e Jesus expira. O soldado atravessa uma lança, vai descer da cruz para jogar no Geema. O que é o Geema? Era um cemitério público onde pegavam as pessoas e só lançavam lá, não enterravam. Começa a descer o primeiro malfeitor, o segundo malfeitor. Mas um príncipe chega e diz: eu quero o corpo de Jesus, porque eu tenho tudo novinho para colocar. E a Bíblia diz que Jesus é levado ao túmulo. E os discípulos ficaram sem saber o que fazer. Mas é interessante, irmãos, que muitas das vezes Deus nos faz promessa, gente. Na hora da luta a gente não lembra da promessa. Porque Jesus disse que iria aparecer, mas que ao terceiro dia ele viu o quê? Ressuscitar. E eles se esconderam com medo da perseguição. Na sexta-feira, no sábado, mas quando foi domingo, duas mulheres disseram assim: vamos ao sepulcro de Jesus. E quando elas chegaram no sepulcro, a pedra estava o quê? E elas disseram assim: roubaram o corpo de Jesus. E quando ela entra naquele desespero, meu Deus, levaram o Salvador. Um ser angelical diz: mulher, porque procura entre os mortos
Aquele que vive. Ela o quê? Para que procurar entre os mortos? Aquele que vive. E ela saiu no desespero para anunciar que Jesus vive, que Jesus ressuscitou. Glória a Deus. É por isso que nós estamos aqui essa noite. É porque Ele vive. Como diz aquele louvor, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Ele sim, Ele está aqui essa noite. É isso que nos faz vir aqui. É isso que nos faz vir aqui da glória a Deus. É isso que nos coloca de pé. Porque Ele vive. E se você quer, levante a mão essa noite e dê glória a Deus. Ele está vivo. Ele vive. Lá em Jerusalém, mas está escrito aqui: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Quem está esperando aqui Ele voltar essa noite? Ele está voltando. Amém, irmãos? Porque se Ele não tivesse ressuscitado, nossa fé seria em vão. Amém? E foi Ele quem me escolheu. Você vê o tamanho do sacrifício que Ele foi capaz de fazer por causa de você, por causa de mim. Será que Ele vai nos negar alguma coisa? Se for o nosso bem. Amém?